Esse Senhor ensina-nos a contar os nossos dias. Eu já preguei essa palavra muitas vezes. Não gravei nenhuma vez. Aqui eu só preguei uma. Tá vendo? Não sou mentiroso. Mas todas as vezes ela traz um conhecimento diferente. Amém? Você tem disposição para ouvir palavra repetida? Sim ou não? Quantos aqui já me ouviram pregar essa palavra? Pouquíssimos. Olha que bênção. Não sei se isso é muito bom. Talvez alguns saíram. Provavelmente só faltaram, né? Amém? Projeta, por favor, Salmo 90, verso 12. Esse salmo foi escrito por Moisés. 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, derrama sobre nós o espírito de revelação, entendimento, clareza, sabedoria. Nós queremos aprender mais de Ti, com o Senhor, em todo o tempo. Por isso, nós liberamos esse ambiente para a manifestação do Seu poder. Vem sobre nós com a Sua graça, com o Seu perdão, com a Sua vida, com a Sua misericórdia, trazendo o Seu conhecimento que vem do alto. Nós não subimos até este lugar aqui para ouvir a homens, nós queremos aquilo que vem da boca de Deus, do coração do Senhor. Por isso, usa-me como um canal de bênção, para edificar, para exortar, para encorajar, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você crê que vai receber, diga amém. Amém. Aleluia. Então, olha o que Moisés está escrevendo aqui para nós, igreja do Senhor, é que tem uma relação entre a sabedoria e a contagem dos dias, né? Nós talvez só damos importância para os dias nas datas comemorativas. Talvez somente no aniversário, você fala, olha, eu estou fazendo tantos anos, né? Estou fazendo tantos anos de idade, estou casado há tanto tempo, mas olha, de alguma forma, pelo poder do Espírito Santo, Moisés chegou a uma conclusão aqui. Ele falou assim, pai, me ensina a contar os dias, porque eu quero carregar, manifestar um coração cheio de sabedoria. E o que é sabedoria? Será que sabedoria é só conhecimento? Porque eu conheço muitas pessoas e tenho também muitas experiências de coisas que eu sabia exatamente como precisava ser feito, mas fiz na hora errada, ou errei na execução, ou por saber como fazer, ou ter sabedoria, ciência daquilo, fiz de maneira desleixada e acabou não dando o resultado que eu esperava. Então, olha, é muito mais do que conhecimento. O que, na verdade, Moisés está aspirando a receber do Senhor, com uma compreensão clara do tempo, é outra coisa. Ele quer um coração sensível. Sensível ao quê? A voz de Deus. E olha que ligação fantástica, ele está falando que o tempo em si, se contado, traz para o homem uma sensibilidade espiritual. Você sabia disso? O tempo te faz um homem e uma mulher espiritual. Como, pastor? Submete algumas atividades suas ao tempo, vê quanto tempo dura. A paixão, quanto tempo dura? A disciplina, quanto tempo dura? Nós estávamos servindo um cafezinho aqui, estamos ainda, não parou não. E eu pensei várias vezes antes de colocar, porque minha esposa sabe fazer a mistura e fica muito boa. E eu já vi que outras pessoas não conseguem fazer, já bebi com a mistura de outra pessoa, não fica legal. Tem como fazer? Tem como fazer. Eu me comprometo a comprar os ingredientes. Então, todo domingo vai ter. Eu medi a torre. E hoje, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O encontro, não vai dar tempo de comprar, não vai dar tempo de preparar, não vai dar tempo. E aí eu comecei a lembrar dessa palavra. Olha, se você quer ver o nível de espiritualidade que tem numa decisão, submete ela ao tempo. Quantos homens, aqui mesmo, ou quantas mulheres, depois de submeter aquilo que você se propôs fazer ao tempo, não desistiu? Quantos? Não, acho que nenhuma vez, né? Mas eu vou mudar a palavra para você entender do que eu estou falando. Disciplina, constância. Envolve o quê? Principalmente tempo. Quer ver ou quer ter a certeza da pureza daquilo que você está intentando no seu coração, está desejando aí dentro do seu peito? Faz o seguinte, dá tempo para essa atividade.
Começa a praticar e vamos ver quanto tempo dura. Quer saber o quanto de espiritual há nisso? O quanto de Deus tem nisso? Quanto o envolvimento de Deus ou a vontade de Deus está sendo manifesta nessa direção? Submete essa atividade ao tempo. Eu, enquanto pastor de jovens lá em Goiânia, eu tinha uma prática infalível para os jovens se relacionar. Pastor de jovens tem uma crise, um problema. Se ele é pastor de muitas meninas, adolescentes e jovens, então ele tem muito fruto, né? Mas poucos ceifeiros. Então o que acontece no nosso meio? Normalmente nós ensinamos as mulheres a seguirem o cabeça. Se você tem poucos cabeças, o que acontece? Você vai servir muita gente, mas o seu povo não vai parar, não é? E se você tem muitos homens, você os treina para a guerra. Por quê? Porque eles se desenvolverem rápido no relacionamento, eles vão saquear as outras redes que têm os frutos e vão trazer as donzelas para cá. Então, na rede de jovens isso não é brincadeira, é acirrada disputa. O treinamento é assim, afim. Então, toda vez que aparece alguém para se relacionar, nós pegamos no pé para que eles orem, para saber se essa é a vontade de Deus. Se é essa a vontade que Deus tem para eles. Porque, na maioria das vezes, são atitudes sem sabedoria. Emotivas, despertadas por desejos carnais. Talvez o que ele ou ela traz é só um atributo físico atraente, atrativo, ou um bom papo. Mas é o suficiente para enveredar o coração, mas talvez não seja para o casamento. E olha só, o conselho de Moisés é: ensina-nos a contar os dias. Aí sabe o que eu fazia? Eu fazia o seguinte: então, mas ele é homem de Deus para você? Ou ela é mulher de Deus para você? Então, pastor, não sei ainda, mas eu estou pensando em me relacionar para descobrir. Então vamos fazer o seguinte: vamos submeter esse desejo ao tempo, porque se for de Deus, o tempo não pode vencer. Deus é eterno. As coisas de Deus são eternas. O cronos, o tempo cronológico, as voltas do relógio, os meses não conseguem apagar aquilo que Deus escreve com as suas mãos. Ao Evangelho, quantas resistências contra a palavra de Deus, quantos levantes contra a igreja, e quem conseguiu acabar com a igreja do Senhor? Olha a nação de Israel, um povo que detém em si uma promessa de Deus para Abraão, e olha qual que é o sinal espiritual que essa promessa tem. Nunca ninguém venceu ou contrariou o judeu, convencendo ele de que ele não tem direito àquilo que Deus prometeu. Já tentaram acabar com os judeus? Muitas vezes, lhes tiraram a nação, os fizeram escravos, esparramaram eles por todos os lugares, e olha, Israel está lá, o povo judeu está lá, ganhando prêmios Nobel, na ciência, nos laboratórios, desenvolvendo tecnologia. Talvez seja o povo mais notável da face da terra. Por quê? São detentores de uma promessa, e isso é espiritual, por isso não pode ser apagado. Aí eu falo, faz o seguinte: 120 dias, sem entrar em contato, sem se aproximar, sem se ver. Se depois desses 4 meses, seu coração estiver do mesmo jeito, é bom você começar a orar, que pode ser que seja mulher ou homem de Deus para a sua vida. Aí eles davam conta? Não davam conta. Por quê? Porque a paixão falava mais alto, a emoção falava mais alto, mas olha só, falava mais alto do que o quê? Do que a sabedoria, que só vem com o tempo. Esses dias eu ouvi o pastor Rigonato dizendo algo: olha, não tem sabedoria sem cronologia. Em outras palavras, ele está falando assim: olha, a única forma de se obter sabedoria é se submetendo ao tempo, é dando tempo para as coisas acontecerem. Quantas pessoas machucadas pela disciplina? É até ruim falar de disciplina. Aqui, quando eu vou falar de oração, vida devocional, eu falo com muita compaixão, porque eu sei a dificuldade que é até você desenvolver vida devocional. É muito difícil. Mas por que é difícil? Porque envolve tempo. Orar todos os dias custa. Manter constância naquilo que você se propõe fazer custa. Mas olha, é a maneira purificadora de se alcançar sabedoria da parte de Deus. Quer saber se um empreendimento, um curso é a vontade de Deus? Coloca ela submetida a um crivo chamado tempo. Vê por quanto tempo você continua fazendo. Às vezes você quer fazer um curso, às vezes você quer se relacionar com alguém. Submete esse relacionamento ao tempo. Porque a paixão vai passar. Olha, o corpo muda.
Então, ser atraído por atributos físicos é falta de sabedoria, porque o tempo vai se encarregar de mostrar a realidade no que diz respeito à carne. Olha, as expressões, chega um momento na vida do homem e da mulher, que assim, ó, entre os olhos, fala assim, ó, botox, não é? Você ri e fala, botox. É ou não é? Faz, isso acontece, é natural, é só se submeter ao tempo. E como não viver refém disso? Quantos e quantos casamentos já não foram por ralo? Porque o homem, muito provavelmente, olhando para aquilo que o tempo fez dentro da sua casa, achou coisa mais atrativa na rua. O tempo e a gravidade. Pesou, os filhos mudaram o corpo, aumentou o peso, algumas coisas não caíram não, despencaram. E agora tem outras coisas mais atrativas, mais empinadas lá, mas olha quanta falta de sabedoria. É só uma questão de tempo, o curso dessas coisas é o mesmo. A gravidade que tocou aqui vai tocar lá, não vale a pena você correr atrás dessas coisas, por quê? Olha, vale muito mais você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma particularidade. O fruto perfeito vem depois de um ciclo perfeito. Para mim mudar o curso de uma atividade, eu preciso submeter a minha decisão àquilo que o Espírito está falando. Enquanto eu não percebo os sinais, eu não mudo o curso, eu não mudo a rota, eu não mexo na estrutura. Então, eu decidi fazer café. Hoje, infelizmente, não tem, mas é porque não teve formas. Quem estava comigo no carro nos últimos minutos, carregando colchão, botijão de gás, menino pendurado e as coisas, viu que eu cheguei com os ingredientes, mas subi lá em cima, não deu tempo de fazer, não teve como mesmo. Mas olha, semana que vem você pode chegar mais cedo, vai ter cappuccino para você. Só para quem chega mais cedo. 5 minutos, 2 minutos. Falei assim, olha, vamos pôr café aqui, de graça. Mas deu 18h30, você desliga a máquina e leva lá para dentro. Não é para dar café para mais ninguém. É só para quem for pontual. Não, só um, pastor. Não, você chegou atrasado, não vai ganhar. Vai ser na lei mesmo. Tá bem? Eu falhei hoje, mas olha, estou contrariado. Por quê? Porque eu estou submetendo isso ao tempo. Por quanto tempo eu consigo fazer? Hoje de manhã eu pensei, tem que me organizar para fazer o café. E sabe o que me impelia? Isso aqui. Porque se eu não consigo manter constância, eu estou experimentando isso também com atividade física. E olha, já faz 2 anos que eu posso dizer que eu sou um atleta. Pelo menos na mensalidade. Pago todos os meses a academia. Não, mas sério mesmo, já tem 2 anos que eu sou frequente. Eu só paro de me exercitar fisicamente durante os nossos períodos de campanha de jejum, porque eu também já acho que é exagero. Ficar sem comer e fazer força, para mim, não combina. Eu já acho que é... E eu preciso pregar, são 21 dias fazendo live, 21 dias pregando e a vida da igreja acontecendo, então eu não faço. Mas são os únicos momentos do ano que eu me dou o luxo de não praticar. E sabe o que eu descobri? Tem feito bem para mim e está alinhado com o propósito de Deus. Eu não estou falando que fazer academia é espiritual, não, mas no meu caso é uma atitude espiritual. A disposição que eu mesmo experimentei no meu corpo nesse final de semana tem muito a ver com o meu estado físico e emocional. E eu tenho certeza que a alimentação, a disposição física tem tudo a ver com isso. Então, é espiritual. E sabe o que eu me sinto cada vez mais encorajado? Eu não vou parar de fazer. Eu tenho certeza. Por quê? Porque uma coisa é eu entrar em fase de teste. Outra coisa é eu submeter ao tempo, ver os frutos e testificar. Isso aqui é a vontade de Deus. Isso é uma atitude sábia. Permanecer naquilo que você percebeu quando foi submetido ao tempo, que vale a pena permanecer e continuar. Então, olha, quando Moisés está falando aqui, olha, ensina-nos a contar os dias. Ele está dando uma chave espiritual para você tomar decisões, mudar o curso da sua vida. Quantas e quantas vezes você não pensou em parar, mas será que era a hora de parar? E como que eu vou discernir se é a hora de parar? Ou às vezes, quantas vezes, deve ser cansaço. Quantas vezes a porta não escancarou, era hora de acelerar e você pisou no freio porque não percebeu. Então, olha, um discernimento claro do tempo promove sabedoria, porque o sábio, ele sabe o tempo e o modo.
Porque o conhecimento fora do tempo, ele pode promover um desastre. Ah, é verdade, mas você falou na hora errada, não é? Por exemplo, a maneira como são concebidos os bebês, qual que é? Casais adultos, casados, fazem sexo. Isso é verdade ou não é? Mas o fato de ser uma verdade não quer dizer que esse é o momento de eu ensinar isso para os meus filhos. Estão na primeira infância. Então, mesmo sendo verdade, não cabe no contexto por uma questão cronológica. Vai chegar o tempo. Então, não é porque é verdade que precisa ser transmitido em todo o tempo, dito em todo o tempo, feito em todo o tempo. E olha, quando você aprende a contar os seus dias, essa sensibilidade ajusta você para acelerar quando tem que acelerar, frear quando tem que frear, fazer as conversões, girar, mudar a rota quando precisa, no tempo certo. E qual que é o tempo certo? Como que nós contamos os dias? Quais são os dias que são contados? Né? Se você olhar o livro da vida, você vai perceber, projeta Êxodo capítulo 12, verso 2. Aleluia. Vou ler aqui, Êxodo 12, 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. E olha, agora a Bíblia vai descrever um evento, o evento da Páscoa. E o que é que a Páscoa sela aqui na velha aliança? O novo nascimento. O anjo da morte passaria, como havia sido prometido, e quem fizesse o ritual do cordeiro, passando sangue nos umbrais, seria livrado da morte. E a morte é salário de quem? Salário do pecado. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, um marco acontece, chamado novo nascimento. E a Bíblia aqui está falando que tem um momento específico onde a contagem dos dias ganha importância. Então quer dizer que tem dias que não são considerados nos céus. A contagem dos dias aqui no Velho Testamento começa a partir de um momento. Qual momento? A instituição da Páscoa. O evento que sela a vinda do Salvador, o sangue nos umbrais da porta, enquanto não somos lavados pelo sangue, por ele, isso aí, e por ele cobertos, vai pôr na conta do amor. Talvez eu seja fominha mesmo, né? Podia ter compartilhado hoje, deixado alguém pregar no meu lugar. Faz assim, faz isso não, pastor, a gente quer ouvir o Senhor. Mas olha só, então tem dias que não são contados para Deus, dias vividos fora da presença do Senhor. Esse povo aqui, antes dessa instituição, eles viviam em que estado? Subjugados ao quê? Submetidos à escravidão de Faraó. A escravidão de Faraó fala da escravidão de demônios. A prisão no Egito fala de prisões no mundo. Então, olha, tem coisas que são mundanas o suficiente para anular a contagem dos seus dias no banco dos céus. Tem dias que para o Senhor foram desprezados, porque foram vividos só em troca de dinheiro, só em favor de interesses. Dias que você cultivou no seu coração só paixão por ela, só desejo cobiçoso por ele, e só isso vocês queriam, só pensavam um no outro, e acabaram fazendo o que não devia fazer fora do tempo, agindo sem sabedoria, por uma falta de discernimento, dias que não foram considerados. Então olha, para nós aprendermos a contar os nossos dias, quantos aqui anseiam por mais sabedoria? Quantos aqui já tomaram decisões fora do tempo e depois se deram mal? Não era para ter casado agora, não era para ter tido filho agora, não era para ter entrado nesse negócio nesse momento, era para ter esperado mais um pouco, ou era para ter entrado antes. Quantos negócios você falou assim, não vou não, e de repente eles floresceram, você fala, tinha que ter entrado, mas agora não vale mais a pena entrar, só prestou para quem entrou lá atrás, para quem entrou lá no começo, e você perdeu o time, por quê? Falta de sabedoria. A pontualidade entre a forma e o tempo está submetida à sabedoria.
Só consegue discernir a forma e o tempo aquele que está dotado com essa sabedoria. E só o Senhor tem para dar. E olha, ele submeteu a sabedoria, ou conectou a sabedoria intimamente a uma coisa chamada tempo. Tempo. Você já viu a pressa que a maioria de nós tem em se justificar? Explicar o porquê? Não, mas eu fiz isso, foi porque... Não, mas eu falei, me visto assim porque... Quase tudo. Tem um estudo que eu li há alguns anos atrás, que fala que 90% das suas palavras, das minhas não são mais não, porque eu fui transformado, mas 90% das suas palavras são de justificativa. 90% do que você fala durante um dia inteiro é só para justificar o que você está vestindo, o que você está comendo, o estado do seu cabelo, o estado da sua pele, a sua sensação em relação ao clima, o que você está achando da sua experiência ou do que você está fazendo. Justificativas. Olha só, tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. Ele te deu, a partir do novo nascimento, na sua boca Ele pôs uma palavra criativa. Olha, quando você usa o recurso criativo de Deus para se justificar, ou para falar de uma obra que já está consumada, porque a sua transformação aconteceu lá na cruz. Não fomos chamados para falar daquilo que Deus fez. Não. Fomos sim, chamados para falar daquilo que Deus fez. Mas não de maneira a justificar o nosso comportamento, porque a justiça aconteceu na cruz de uma vez para sempre. Aleluia? Então, desperdiçamos o quê? Tempo e oportunidade. Quando paramos para explicar por que eu fiz assim e não assado, por que eu estou indo para cá e não para lá, quando eu fico assim preocupado com o que estão pensando, será que isso é indireta para mim? Será que só olhou desse jeito porque eu fiz isso? Será que está me tratando assim por causa daquilo? Um senso de importância muito grande, que vai anulando as oportunidades, vai roubando de você as riquezas que Deus colocou na ponta da sua língua, e ao invés de falar de maneira profética, criativa, na sua vida, na vida dos seus filhos, nos seus empreendimentos, você fica ali se justificando o tempo todo. Amém? Então, o tempo traz consigo, na sua cronologia, a sabedoria. Seu novo nascimento é um marco, é uma estaca posta na sua história. Então, a partir do dia que você nasceu de novo, seus dias começam a ser somados no céu. Então, olha, a partir de agora, do momento... Quantos aqui se lembram do dia da conversão? Dia do novo nascimento? Poucos. Você devia anotar o dia do seu batismo, o dia que você teve um encontro com Jesus real, o dia que eu aceitei verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Por quê? Porque vale muito a pena contar esses dias que estão sendo agora vividos no Senhor. Porque se você aprender a fazer isso, você alcança um coração sensível, sábio diante de Deus. Quais outros marcos que nós podemos considerar? Seu casamento, seu nascimento, sim ou não? Então, olha, se envolve tempo, é bom considerar quantos anos você tem de vida para tomar algumas decisões. Se envolve tempo, é bom considerar quanto tempo de conversão você tem para fazer algumas escolhas. Olha, quantas vezes eu recebo sugestões ministeriais dos irmãos. Não tem como, a primeira coisa que eu faço é submeter a sugestão, a opinião ao tempo. Espera aí, eu não faço isso com as pessoas, eu faço isso só comigo. Não julgo as pessoas, só julgo a opinião e a sugestão. Eu ouço, pastor, acho que o senhor devia fazer assim, não assado. Aí eu olho e avalio. Tem quanto tempo que ela planta a igreja? Tem quanto tempo que ele vive ministério? É pouco tempo. Eu posso dar importância muito grande para essa sugestão? Não devia. Mas às vezes vivemos completamente atribulado por aquilo que estão falando a nosso respeito, falando do nosso negócio, falando do nosso casamento, entrando em comparações indevidas. Por quê? Você não sabe quando que foi zerado ou resetado o cronos de cada um. Como é que está a contagem do dia, do vizinho? Talvez para ele seja um momento de parar, talvez para ele seja um momento de correr, de subir, de voltar, mas olha, isso não te envolve. Mas olha, tem alguma coisa que consome mais energia do que comparação? Mas Deus deu um marcador de tempo para cada um de nós. A sua vida recebe em si, pelas suas experiências, marcos específicos para que você tenha compreensão. Então, olha, você acabou de casar, não faz sentido você separar no outro dia.
nem daqui 6 meses. Por quê? Calma, nem se conheceram direito. Tem algo para acontecer ainda, dê tempo ao tempo. Eu não estou falando aqui que tem um momento para se divorciar, não. Mas olha, não se exaspere. Quantos casais que nós casamos nesse pequeno trajeto que nas primeiras semanas perceberam que tinha feito a coisa errada. Por quê? Porque se casam achando que ele veio montado num alazão. Mas depois que desmonta, muda, né? O caminhar fica diferente. Então, para casar com você, ele vem com uma boa roupa, uma boa oratória, montado em um grande alazão. Mas depois que ele põe a aliança no seu dedo, ó, você descobre quem que é. Rabbit. Aí ele vai assim, ó. Não vem mais desfilando, não. O conto de fadas acaba, né? O ogro aparece. E aí, o que é? Não foi com esse que eu casei. Não imaginava que era isso. Vou tomar outra decisão, vou mudar o curso das coisas. Mas será que é assim? Pela palavra de Deus, não. Existe um tempo para todas as coisas. Há um momento específico para tudo aquilo que está debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de correr, há tempo de parar. E olha, sabedoria é saber fazer exatamente aquilo que a ocasião pede. Oportunidades se colocam diante de nós em todo o tempo, mas quais são as suas oportunidades? Quais são as portas que o Senhor tem aberto para você? Quais são os sinais de restituição que o Senhor tem especificamente para a sua casa? Você já parou para avaliar essas coisas? Então, olha, você conta os seus dias considerando marcos. Seu nascimento é um marco, seu casamento é um marco, o dia que você se formou na faculdade é um marco, quando você se tornou mãe ou pai é um marco na sua vida. Então, olha, vou contar o tempo, ok, mas não misture o tempo de casado com o tempo de paternidade, a menos que você tenha subido para o altar já grávida. É o mesmo tempo. Seu filho vai ter a mesma idade que você tem de casado. Mas caso contrário, são épocas diferentes. Se são épocas diferentes, requer de você comportamentos diferentes. Sim ou não? Homens e mulheres, se tiveram filhos mais tarde um pouquinho ou com um pouquinho mais de idade, eles têm filhos. Os filhos estão na idade de todos, mas são pais diferentes, com comportamentos e culturas diferentes. Sim ou não? Então, olha, quanto tempo tem de casado? Deve se considerar. Por quê? Porque a partir do momento que se considera o tempo, se acha sabedoria. Amém? Que o Espírito Santo conduza a sabedoria ao seu coração. Então, olha, se você lê o livro... Perdão. Se você vê o livro de Levítico e de Números, você vai perceber a importância que a palavra de Deus dá para os marcos e para os memoriais. Projeta, por favor, Levíticos, capítulo 25, verso 8. Levíticos 25, verso 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos se terão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, ou seja, na virada desse 49º ano, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta. Olha só, ele está ensinando uma marcação de tempo. E olha aqui, ele está falando assim, 7 semanas de anos. Uma semana de anos são quantos anos? Uma semana de anos são 7 anos. E ele está falando assim, faça isso 7 vezes. 7 vezes 7, 49. E aqui nós estamos vendo que a contagem de um novo ano é a partir do mês 10. E ele fala, olha, no mês 10, ou seja, na virada do 49º, na entrada do Pentecostes. Do 50º ano, toca-se a trombeta. Anuncia-se o alarido de vitória. Então, olha só, o tempo de Deus envolve alguns números. E olha aqui, os ciclos aqui, eles vão na direção de um ápice, o 50º ano. O dia do Pentecoste é o nosso destino, mas a contagem acontece de 7 em 7 anos. Uma semana de anos. Então, qual que é o tempo perfeito para uma mudança de curso? Para um ajuste em algumas decisões importantes da sua vida, que envolvem marcos?
pelo menos 7 anos. Por quê? Porque muitas coisas podem acontecer durante 7 anos. Quantos aqui casados já ouviram algo do tipo, a crise dos 7 anos é a pior? Alguém já ouviu isso? Por que será? Porque tem um envolvimento espiritual. Essa é uma fala humana, não está na Bíblia. Mas olha, até o mundo consegue perceber que é um ciclo complicado de se vencer. Eles estão falando o seguinte, poucos casamentos passam pela crise dos 7, sobrevivem depois dos 7. E agora, sinceramente, avalie aí, no seu percurso, quantas das suas iniciativas têm mais de 7 anos? Quantas das coisas que você está fazendo hoje, talvez criando filhos, tem filhos de 7 anos, talvez casado há mais de 7 anos, quantas? São pouquíssimas. Então, no que diz respeito a uma frutificação perfeita e uma contagem perfeita do tempo para se encontrar sabedoria, pouquíssimas coisas se encaixam, porque não sabemos dar tempo devido às coisas. Então, 7 anos, vamos contar juntos esses 7 anos? Primeiro ano é um ano de aprendizado, é um ano de conhecimento. Então, você acabou de casar, ou você acabou de entrar numa empresa, numa empreita, num curso. O primeiro ano é ano de quê? De aprendizado. Então, no ano de aprendizado, o que você faz? Aprende. Então, no primeiro ano você chega dando opinião, fazendo alteração, observações, criticando, trazendo melhorias? Não, por mais bem dotado, sábio, conhecedor das coisas, como que você chega no primeiro ano de cada uma das coisas? Você chega humildemente com disposição para aprender. O primeiro ano do casamento, né? Quantos casais entram para dentro da aliança, passam para dentro de casa com a concepção de que vão mudar um ao outro, mas deveriam entrar como? Disposição de aprender um com o outro. Por quê? Nunca foram casados, é novidade para os dois. Então, no mínimo, humildade para aprender. Mas quantos casais sofrem no primeiro ano de casado? Quantos abandonam o emprego no primeiro ano? Não é isso que eu quero para a minha vida. Você tirou isso com base em quê? Você nem aprendeu ainda direito o que precisa ser feito. Você nem compreendeu a atividade, a função. Dê tempo ao tempo. Vença pelo menos o aprendizado. Então, olha, o primeiro ano de cada ciclo envolve aprendizado. Amém? Você está no primeiro ano de alguma coisa da sua vida? Tem alguma coisa que você está iniciando agora, está nos primeiros meses? Então aprenda. Agir sabiamente no primeiro ano é agir como o aprendiz. Então você vai precisar de mais disposição para ouvir, mais sensibilidade para esperar que outros mais velhos repitam várias vezes aquilo que está sendo feito diante dos seus olhos. Sim ou não? Mais quebrantamento para ser exortado, porque quem aprende tem direito de errar, sim ou não? Mas agora não tem direito de se endurecer ao método. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que não quer dar o braço a torcer. Você fala uma vez, ela acha que já sabe, e aí se endurece. Não, você sabe, mas olha, tem uma coisa que precisa ser submetida ao tempo, a prática. Para ser feito com sabedoria, precisa ser repetido muitas vezes. E eu estou aqui há 6, 7 anos, vou ajudá-lo no processo de aprendizado. Então, o primeiro ano de um ciclo é ano de aprendizado. Segundo ano é um ano de serviço. Eu estou finalizando o meu segundo ano aqui na Videira de Santa Helena, amém? E uma coisa que eu tenho certeza que aconteceu foi muito trabalho. Goiânia, a rede era muito grande, então nós tínhamos pouquíssimo tempo, né? A pastora tinha uma queixa muito grande de tempo de qualidade. Quando nós chegamos aqui, quase ninguém nos acessava, quase não recebíamos mensagem, quase ninguém ligava para nós, então nós ficamos até meio perdidos, né? E aí, não, um ano de aprendizado, talvez o ritmo dessa cidade seja diferente. Goiânia, a Videira de Goiânia é diferente. Aí demos tempo ao tempo, vamos aprender nesse tempo. E aí o que acontece? Nós achamos que ia encontrar um cenário novo no segundo ano. Não, mas aí no segundo ano apareceu o serviço. Agora nós estamos com a mesma luta que nós tínhamos lá. Sabe o que eu falava para ela quando eu cheguei aqui? Aqui é bom, nós podemos visitar um irmão por dia. Eu acreditei nisso quando eu cheguei. Eu falei, não tem trânsito. Tem 6 sinaleiros na cidade. Dá para contar. Se não quiser, você nem passa neles. Vou passar porque é ponto turístico.
As pessoas têm que saber que eu vou até fazer um stories do meu semana. Saber que minha cidade tem, mas é pouquíssimo, não atrapalha em nada. Eu vou visitar um irmão. Eu vou estar dentro da casa dos irmãos todos. Pergunta se tem como. Tem não. Quantas e quantas vezes, se eu já não fiz com você, eu vou fazer ainda. Falar para você, eu vou passar lá e não apareço. E não é porque eu sou tratante, não dou bolo nas pessoas, não. É porque às vezes não consigo mesmo. Graças a Deus. Por quê? Segundo ano é ano de serviço. Segundo ano é ano de trabalho. Então, qual que é a conveniência ou a coerência que isso envolve no tempo? Se você aprendeu, o aprendizado requer de você o quê? Prática. Então, se houve aprendizado no primeiro ano, agora tem que colocar em exercício. Vamos ver funcionando. Então, se você passou um ano aprendendo, ouvindo conselhos, agora é hora de você tirar as ferramentas de dentro da bolsa, colocá-las no chão, posicioná-las e começar a execução com perícia, com repetição, com afinco. Durante quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Quanto tempo aquela ocasião, aquela oportunidade pedir. Enquanto isso vai acontecendo, você vai medindo os aspectos das suas emoções, dos seus envolvimentos, amém? Talvez você está às portas de um marco, você está prestes a se tornar mãe, talvez você está próximo de se casar, de comprar a sua primeira casa, tomar uma decisão séria, fazer um concurso, entrar no empreendimento. Então, olha, palavra de Deus para você, entre com disposição para aprender. Tendo aprendido, coloque todas as suas forças no trabalho. Vale a pena, executa tudo, tire todas as experiências com o aprendizado que você teve, se recicle, dê o braço a torcer, coloca em prática. Quantas coisas eu já não mudei nesse comecinho de terceiro ciclo? Quantas coisas? Quando eu cheguei aqui tinha uma agenda fixa, firme, eu não mudo isso aqui, eu não mudo aquilo ali. Quantas transformações e mudanças eu já não fiz agora? Por quê? Experiência, teste. Mas olha, antes fiz um estudo, aprendi sobre o cenário, ouvi outros plantadores de igreja, ouvi videoaulas, visitei outros pastores, consultei conteúdos, li livros. Por quê? Tempo de aprendizado. Por mais que eu tenha me preparado para isso, fiz seminário pastoral, liderei célula durante muito tempo, eu sei o que é pastorear, eu sei o que é pregar, eu sei fazer esse negócio, mas espera aí, é um cenário novo, é uma igreja local. Eu não tenho aqui o pastor Aloysio acessível, ele não está ali na T7 não, é 200 quilômetros. Leva pelo menos 2h30 para chegar lá, se for no meu Clio 3. Demora, então não é assim mais tão acessível. Pela internet ou pelo celular não tem o mesmo peso. Então peraí, vamos ser humildes, é tempo de aprendizado. Agora, achando que aprendeu, ou com alguma expectativa no que aprendeu, agora eu preciso começar a colocar essas coisas em práticas. E nós colocamos muitas coisas em prática. Tudo aquilo que subiu o nosso coração como novidade, aprendizado, nós estamos testando agora, no segundo ano. E olha, frutos muito bons, muito bons. Quando eu vim para cá, eu falei para o pastor Sérgio, pastor, no mínimo 7 anos. Não me tira dessa cidade antes de 7 anos. Não vim com uma palavra para sair, não. Nem vim com interesse de fazer serviço para ser notado e ir para outro lugar maior, uma metrópole, não. Eu vim para cumprir o chamamento de Deus. Meu coração se alegrou. Sinto alegria em estar. E agora sinto alegria em estar trabalhando, que é o ano do serviço. Me sinto feliz. É o que tenho que fazer agora, trabalhar. E o terceiro ano? Terceiro ano é um ano de teste de alianças. É um ano onde são checadas as conexões. Quantas empresas não fecham no terceiro ano? E aí você vai olhar, o que aconteceu? Ruptura na sociedade. Alguém deu calote em alguém. Alguém passou alguém para trás, ou houve uma divergência de entendimento. Não, eu não acho que tem que ser para aí, eu acho que tem que ser para cá. Não conseguiram chegar num contexto, num acordo. Então, olha só, terceiro ano, alianças são checadas. Por quê? Porque uma coisa envolve o serviço. No segundo ano, se é um ano de trabalho árduo, as pessoas são levadas aos extremos emocionais. E o que acontece quando uma pessoa trabalha muito? Ela mostra uma outra face. Ela se sente injustiçada. Por quê? Porque quem está do lado não trabalhou do mesmo tempo, não fez a mesma força. Eu estou doando mais, eu estou fazendo mais, e o ciclano não, e o senhor não está vendo. Eu não estou vendo, mas está tudo sendo controlado pelo tempo. Se você perceber o cronos e o acrescento, nossa, está difícil hoje, e a crescência dos dias, você vai perceber, Deus está fazendo algo em você. Mas olha o que acontece, quando nós somos submetidos a pressões de trabalho, normalmente nós mostramos a nossa face, aparece a justiça própria. Vomitamos toda sorte de coisas. E aí, conhecendo você verdadeiramente como você é, as pessoas, elas costumam fazer o quê? Não, com esse pastor eu não quero andar.
com essa esposa, eu não quero ficar casado. Por quê? Porque antes de ver um trabalho expressivo, repetitivo acontecendo, talvez você queria, mas agora quando você chega no trabalho, abre a porta e ela está descabelada, com o menino pendurado, com o peito para fora, uma roupa velha, desmazelada, a pia, não sabe se você tem mais mosquito ou se tem mais panela, tudo sujo, não consegui fazer nada, pede comida na rua, e você fala assim, meu Deus, o que é isso? Assombração. Eu não quero para mim não. Mas é trabalho, são filhos. Olha, os meus filhos, um filho meu tem 3 anos. Estamos testando as alianças, os vínculos. E eu e a pastora chegamos a uma conclusão no 3º ano. A aliança foi aprovada, nós queremos o 3º. Eu quero o 3º, quero o 3º filho e ela também. Por quê? Porque nós percebemos que dá certo, tem muito trabalho. Então, certamente no coração dela, ela percebeu, vale a pena ter mais um filho com você, da mesma maneira que eu tenho gostado da maneira que ela educa os filhos. Então, eu tenho certeza que é uma decisão encharcada de sabedoria, envolvida pelo Espírito Santo de Deus. Já estou orando, para que no final do ano ela libere as portas, para a gente brincar à vontade, para o menino vir. É muito ruim ficar contando dia, trem terrível, usando métodos, terrível. Olha, mal verá, vamos abrir a porteira, deixa a coisa rolar. Vai vir mais um menino para a glória de Deus. Então, 3º ano checa, mas não é porque o seu líder, o seu patrão, o seu sócio fica esperando o 3º ano para te trair, para manifestar. Não. Acontece. Se as coisas estiverem todas encaixadas e funcionando segundo a mão poderosa do Senhor, no 3º ano você chega cansado. De quê? Do trabalho do 2º ano. Trabalhamos demais. Sai do encontro, entra no culto, acaba o culto, tem não sei mais o que, é dia das mães, amanhã é dia das mães, não é? Hoje? Não, para você, o meu é amanhã. Hoje foi dia de encontro e de culto. Dia das mães para mim é amanhã, ok? Então para mim todo dia tem alguma coisa para fazer. Brincadeira, amém? No final nós vamos orar pelas mamães, aleluia? Tenho uma mãe muito amável, sou muito grato a Deus pela minha mãe e pelas mamães dessa congregação também, aleluia? Então, no 3º ano, o teste acontece, as alianças são checadas na sua firmeza, as correntes são testadas nos seus elos, mas não é para todos, é para aqueles que trabalharam, é para aqueles que colocaram o mesmo sentido. Então, tem gente que vai passar pelo crivo do tempo do meu ministério completamente desapercebido. Por quê? Porque não compartilhou do tempo, da maneira que nós estamos compartilhando. Talvez você chegou agora, talvez você ainda não tem filhos. Então, olha, é importantíssimo que você considere um tempo de maneira particular para você. Sua chegada, seu tempo de conversão. Hoje nós tivemos encontro, ontem e hoje. Eu não sei exatamente qual foi o momento que você considerou a sua transformação, mas vale muito a pena você pegar lá o seu diário, ou a sua foto, e registrar, né? Nós tivemos uma boa sacada dessa vez. A Stephanie sugeriu que nós fizéssemos uma foto. Eu falei, ótimo, é um bom marco. Se possível, dar um porta-retrato. Ela mandou o orçamento, eu falei, não, tira o porta-retrato da sua foto. Esse evento é muito barato, não dá para dar porta-retrato, não. Da sua foto, entregou a foto, por quê? Porque aí você guarda a foto, fica de lembrança, põe a data nela. Esqueceu, acho, de pôr o mês, né? Mas colocou lá o dia e o ano. Já é importante você contar o tempo, contar o dia. Então, olha, nesse dia eu tive uma experiência e a partir daqui eu vou contar os meus dias a partir dessa experiência. E aí com essa intensidade e com sobriedade, com leveza, porque não necessariamente no 3º ano você tem que se desvincular de pessoas. Não é isso que está dizendo. As alianças vão ser checadas. Mas muitas vezes o que uma aliança precisa é só de um pouco mais de transparência, um pouco mais de proximidade. Quantas e quantas coisas se desajustaram ou quantos elos se romperam por causa de mau uso, falta de compreensão, falta de sabedoria. E olha, nós estamos falando aqui que o ciclo perfeito dá ao homem que conta os dias sabedoria. Então, nós estamos entrando no 3º ano. Então, pode ser que agora, nesse novo tempo, algumas pessoas se sintam impelidas a checar, será que é liderar a célula mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu quero? No meu coração, provavelmente. Será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? É lógico, eu já resolvi isso há muito tempo. No meu ministério, não é o meu 3º ano. Eu estou em outra contagem.
É só de Santa Helena que vai ser o terceiro ano. Amém? Mas no meu ministério eu estou mais do que certo e nós temos alguns quilômetros rodados a mais. Mas olha só, terceiro ano é ano de cheque de conexões. Algumas pessoas realmente vão precisar ir embora, mas outras precisam ser aproximadas, ajustadas, bem conectadas. Amém? Quarto ano, o ano da oportunidade, ou, como eu prefiro, dos primeiros frutos. Sabe o que acontece aqui, no que diz respeito ao empreendimento? No quarto ano, aquela correria toda, você já aprendeu, trabalhou muito, quem tinha de sair já saiu, se ajustou a equipe, no quarto ano começa a aparecer os frutos. Mas é um ano de oportunidade. Oportunidade precisa ser aproveitada. Então esses primeiros frutos são para alimentar o quê? As portas que estão se abrindo. Então, os primeiros frutos de um casamento, os primeiros frutos de uma maternidade, uma paternidade, eles não são para consumo, eles são para oportunidade. Oportunidade é investimento? Sim ou não? Então, esses primeiros frutos são para serem reinvestidos, para você usar eles como restauração. Então, é o ano doce do casamento. Passamos pelas tribulações. Eu ouvi, quando eu casei, que o terceiro ano era um ano de guerra. E é mesmo. Por quê? Porque as alianças estão sendo checadas. Provavelmente a pastora, eu não. Tinha certeza que era com ela mesmo, não queria, nunca quis soltar. Mas eu tenho certeza que no terceiro ano ela devia perguntar para ela todo dia: meu Deus, o que eu estou fazendo com esse cara? Será que eu vou embora para minha mãe? Eu vou embora para minha casa? Eu vou sair desse negócio? Por quê? Estava sendo checado, mas olha, passado essa tribulação e essa turbulência, vem um ano doce, porque aparecem alguns frutos. Mas olha, ele já mudou bastante. Até que melhorou um pouco. São os primeiros frutos, mas não quer dizer que eu já posso pintar e bordar. Não, são só os primeiros frutos que sinalizam que está dando certo. Se está dando certo, aumenta a intensidade, mas continua fazendo o que está proposto. Mas o que a maioria dos sócios ou dos empreendedores fazem? Já que apareceu o ganho, vamos variar. E aí entra em outro negócio paralelo, mas aquele ainda estava carecendo de tempo, necessidade de dedicação, algumas coisas ainda precisavam ser ajustadas. Aí o que ele pensa? Não, já que aqui deu certo, vou mexer nesse ramo também. Divide a atenção e de repente quebra. Quer ver uma coisa que acontece muitas vezes? Nesses primeiros frutos, eles trocam de carro, abrem filiais. E aí agora você tinha uma equipe ajustadinha, por quê? Aprendeu com você, trabalhou no segundo ano com você, passou pelo teste da aliança, saiu quem tinha que sair. No quarto fruto, era só um tempo de permanência, era só para checar e aproveitar as novas oportunidades. Mas e o que você fez? Você foi montar outra equipe, zerou o marcador. Outro empreendimento, outra área, zerou o marcador, vai entrar como aprendiz. Agora você tem um cenário da sua vida, apontando para o aprendizado e outro para as oportunidades. E de repente, você trabalha aqui, trabalha lá, trabalha aqui, trabalha lá, e de repente você está aprendendo onde você deveria estar aproveitando a oportunidade, e você está vendo a oportunidade onde não tem, porque você só está aprendendo. Aí você inverte, e de repente faz uma baboseira, mistura o casamento com a paternidade, enrola, traz o trabalho para dentro de casa. Por quê? Porque não consegue discernir o tempo. Você consegue ver o tanto que isso é espiritual? Consegue perceber o quanto que isso pode te munir nas suas emoções, nas suas vontades, nos seus desejos, para tomar decisões mais centradas e perceber que, olha, em transições, em tomada de decisões, de repente você tem que parar e ver o que você está fazendo. Quantos negócios você está empreendendo? Quantas coisas tem requerido de você tempo e atenção? Porque às vezes é só uma questão de respirar fundo, mas não está conseguindo. Por quê? Porque você acha que é possível isso? Você se enveredar em dois caminhos e de repente confundir? É muito possível, é muito oportuno, é claro que vai acontecer. E olha, o quarto ano abre as portas para o quinto, que é um ano de definição. Você já viu que funciona? Quando? No quarto, apareceram alguns frutos. Então, quando você vê que funciona, você também chega a algumas conclusões. Funciona, mas não é tudo aquilo que eu imaginava, não. Eu achava que em 7 anos mudaria uma realidade, mas pelo jeito precisa de 12, 13, sim ou não? E aí começam os testes, por quê? Mesmo de posse do funcionamento, porque você aprendeu, do bom desenvolvimento que você trabalhou,
a sua equipe está bem formada, checada, sua família está tudo certinho, você já viu os primeiros frutos. Agora você olha e fala assim, mas não sei se é isso que eu quero da minha vida. Envolve muito tempo até eu ficar rico, até eu me tornar pai. E aí você começa a avaliar. Então, 5º ano é ano definitivo. É um ano que requer de nós perseverança. É o ano que você vai olhar para os primeiros frutos, reinvesti-los com prazer, porque agora eu vou perseverar. E eu vou ficar, porque eu vi que daqui sai algum fruto. Vai vir mais frutos aí. Olha, no 5º ano tem muitas decisões importantes para serem tomadas. Uma delas é permanecer fazendo aquilo que estava proposto no dia que você sonhou com o empreendimento, sonhou com o casamento, sonhou com a paternidade, sonhou com os filhos, sonhou com um curso. Olha, a maioria dos cursos oferecidos aqui, eles param no meio. No meio. E a maioria dos cursos de graduação no Brasil tem quantos períodos? A maioria. Quantos períodos? Quantos? 8. A maioria tem 8 períodos. A maioria tem 8 períodos. 8 e 10. Mas olha só, um período tem quanto? Glórias a Deus. Um período tem 6 meses. Então, a cada 2 períodos, 1 ano. Então, um curso superior, 4 anos. Mas olha, quantas pessoas não saem da faculdade? 4 anos, ajustando uma profissão. O 4º ano é o ano do primeiro fruto. Um fruto que serve para investimento, mas saem da faculdade com diploma, achando que já sabem de tudo. De tudo. Mas é só o primeiro fruto. É só uma porta de oportunidade. Você precisa agora perseverar com esse currículo. Humildemente, entrar nesse cenário como quem vai aprender, carregando esse pouco fruto, que é só o conhecimento, não tem a prática. Mas agora, quantos escolhendo, só porque tem um currículo pendurado na parede, de maneira arrogante, desperdiçando oportunidade, porque não consegue enxergar aquilo que precisa ser feito nesse momento. Não, já formei, como se uma faculdade fosse tudo que precisasse ser feito para alcançar êxito na vida. Mas é? Quantos formados dirigindo Uber, trabalhando atrás de um balcão, de padaria, empreendendo em outras coisas, porque muito provavelmente não discerniu o tempo, ou não conseguiu avaliar de maneira clara que o 4º ano trazia um fruto muito pequeno, que não dava para fazer muito mais do que um novo investimento, porque era um ano de oportunidade. Então, 4 anos de uma profissão. Quem faz uma graduação quer uma direção para a vida, quer se tornar médico, quer se tornar advogado, engenheiro, arquiteto. Então, depois de 4 anos se relacionando com essa profissão, agora é o ano de você perseverar, procurar um emprego, e muito provavelmente um emprego que vai testar você nos seus limites. Por quê? Você é novato, irmão. Mas eu já tenho um diploma. Novato com diploma. 6º ano. 5º ano é o ano da definição, ano da perseverança, amém? Então é um ano de você permanecer, está vendo os frutos. Então, se teve algum tipo de fruto, você viu que funciona, então vamos permanecer fazendo, vamos continuar estudando. Mas agora tem alguns que consideram o diploma tudo que precisa. E aí, ao invés de se aperfeiçoarem, acumulam para si outras atividades. Arrumam 2 empregos na mesma área. E aí passam anos fazendo a mesma coisa, com o mesmo diploma, ao invés de se continuar no mesmo percurso de aprendizado. Né? Amém? Mas eu não vou dar aula disso aqui, não. Teste não é vocacional, não. 6º ano, o ano da bênção tríplice. Olha, chegou o momento da festa. 6º ano, a frutificação ela é exagerada, ela te surpreende. Você já contou o seu empreendimento muitas vezes, já viu o que aconteceu em todos os outros anos passados, e aí no 6º ano, o Senhor te dá uma surpresa. Aquilo que você espera como resultado de um ano, vem multiplicado por 3. Você esperava um resultado, veio 3 vezes mais. E por que o Senhor faz isso? Porque no 7º ano, o Senhor reserva para nós um deleite chamado descanso. Lembra da contagem de Levíticos? O 50º ano era o início de um novo ciclo, e você começava com despojos do ciclo anterior. Então, a cada 7 anos, a sua vida dá uma volta, mas é uma volta cíclica. Amém? Então, depois de 7 anos, para onde você volta? Você vai para o 8º? Não, você volta para o 1º ano. Então, depois de 7 anos numa direção, você volta a aprender. Então, se tem alguma área da sua vida que já tem 7 anos, tem 7 anos de casado, é bom ler um bom livro sobre casamento.
fortalecer os vínculos, vai ler sobre intimidade, linguagens do amor, vai aprender alguma coisa sobre esse assunto, porque zeramos o marcador. É tempo de renovar conhecimento. Se é o seu empreendimento, faça o mesmo. Mas olha, agora você não faz do marco zero. Você faz trazendo com você uma bagagem de alguém que já aprendeu em alguma intensidade, já executou por algum tempo, já passou por algumas provações e alguns testes de aliança, já viu alguns frutos, já permaneceu por um tempo no 5º ano e já viu isso dar muitos frutos. Então a força do recomeço é outra, sim ou não? Então, embora seja cíclico, não é uma coisa enfadonha e enjoativa, é cíclico, mas é em formato de espiral, porque cada vez que correm 7 anos, você recomeça uma jornada num nível mais alto. Qual que é o sinal? Os frutos que sobraram do 6º ano, amém? Vamos ficar de pé? Você consegue repetir 5 comigo? Senhor, ensina-me a contar os dias. Então, olha, talvez você está em tempos decisivos aí na sua vida. E uma decisão pode te abençoar muito, assim como pode arruinar muito a sua vida e a sua casa. Eu já vi homens de Deus que escolheram o envio e, ao contrário de nós, encontraram com muitas dificuldades e hoje estão fora do ministério. Por quê? Muito provavelmente erraram o time, fizeram uma escolha equivocada, avaliaram de maneira natural. Tem um momento na vida de Abraão que ele decide que Ló não vai continuar com ele por causa das intrigas entre os pastores. E ele tem uma direção, se Ló for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, chegam momentos na vida que decisões sérias precisam ser tomadas. E olha, a decisão de Ló poderia ter sido outra. Ele poderia ter falado assim, olha, se tem algum pastor meu, se tem algum membro da minha célula, se tem alguém na minha casa que está contrariando o Senhor, ele é quem vai sair, mas eu não saio da presença do Senhor. Ló poderia ter feito isso com Abraão? Certamente, porque o problema era a intriga entre os pastores. Foi Abraão quem escolheu levar Ló, mas esse não foi o coração. Ele falou assim, ok, eu já tenho tudo que eu preciso, vou caminhar sozinho mesmo. E o caminho de Ló é um caminho de fracasso, é um crente derrotado. Vai viver aprisionado, escravo, vários vexames em Sodoma e Gomorra, guiado pelo quê? Pelas circunstâncias. Ele olhou para as Campinas Verdes e falou, é para lá que eu vou. Foi seduzido pelos olhos. Mas olha, desprezou a cronologia do primo mais velho, Abraão. Abraão era mais achegado no tempo. Ele falou, aprendi o que eu aprendi. Você está velho, não vai mais muito longe, não tem mais o que me ensinar. Desprezou a sabedoria que está amarrada no tempo. Que o Senhor nos poupe disso, amém? Hoje é o dia das mães. E ela é mais velha do que você. Então tem mais sabedoria do que você. Mais do que isso, estava nessa terra antes da sua concepção. Tem mais conhecimento desse cenário do que você. Mais habilidade, tudo que você está vivendo do que você. E se não bastasse isso, nem foi escolha sua. Outra pessoa escolheu por você. Deus a escolheu.